adaptada. Uma vez que tenha sido dito a você, meu filho, então, quem for você e o que você for, o pai prometeu aquilo e não importa como, ele vai definitivamente torná-lo digno e vai levá-lo de volta consigo. Você deseja retornar com ele? Vocês estão prontos? Vocês estão todos prontos? Vocês estão sempre prontos. Tchá! Vocês estão sempre prontos. Muito bom. Vocês estão sempre felizes? Então, se Maia vem, o que acontece? Você vai chorar um pouco na sua mente, então, e dizer: Baba, Maia veio, ela veio. Não chore, mas voe e Maia permanecerá abaixo. Quando você voa lá para cima, Maia continuará a assistir. Tchá! Você precisa continuar a dançar em felicidade e continuar a distribuir o Tole Dio Kush. Você deveria dar àqueles que vêm ou entram em contato com vocês como um presente. Ninguém deveria ir embora de mãos vazias. Qual o presente que vocês darão a eles? Vocês têm muitos presentes. Vocês têm um estoque de presentes? Não seja miserável em questão de dar presentes. Tenha um coração generoso, coopere dando poder a alguém. Dê a alguém vibrações de poder. Dê a alguém o presente de alguma virtude. Não através dos seus lábios, mas através da sua face e do seu comportamento. Talvez não haja virtude ou poder imerso em você, mas há pelo menos um presente que você pode dar. Qual é esse presente? O de bons votos e de sentimentos puros. Tenha bons votos. Os bons votos de que aquele é o há muito perdido e agora encontrado, irmão ou irmã. Quando você considera alguém há muito perdido e agora encontrado. Assimile a virtude da doçura e amor na sua vida e todas as outras virtudes facilmente virão. Doçura, grandeza e sentimentos elevados. Seus pensamentos, sua fala, ou seja, suas palavras e seus relacionamentos e conexões devem ser sempre doces, cheios de doçura, ou seja, grandiosos. Porque atualmente as pessoas querem ver isso na prática. Elas se aproximam ao ficar impressionadas com o serviço feito com suas palavras. Quando elas veem na prática a doçura, a grandeza e os sentimentos elevados em seu comportamento e em seu rosto, elas se inspiram para a própria transformação. De acordo com a hora, todos vocês terão de fazer esse serviço
com seu rosto e comportamento. Om Shanti. Parivar, hoje é o dia 22. Assimilem a virtude de doçura e amor na sua vida e todas as outras virtudes virão facilmente. O tema de hoje é doçura, grandeza e sentimentos elevados. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. Baba é o oceano de conhecimento. E ele nos explica. E você tem que prestar atenção a cada palavra. Eu gosto muito de pensar, de refletir, de como a doçura é grandeza. Tudo em nós tem que se converter. Então, a doçura é grandeza também. Elas são sentimentos elevados. Precisamos experimentar. Nós fazemos isso às vezes, mas não regularmente. Não permitir nossos sentimentos mudarem em relação, em direção a alguém, por causa de qualquer situação. Porque geralmente 80, 90% a pessoa pode estar certa e 10% dela pode não estar certa. Então, como manter sentimentos elevados? Isso é muito importante. Essa é a nossa grandeza, certo? Então, Baba está dizendo que seus pensamentos, tudo começa nos pensamentos. Pensamentos de acordo com a situação, com as atitudes das pessoas, com o comportamento, mas também os sanskars. Então, Baba está dizendo que seus pensamentos e depois dos nossos pensamentos emergem as palavras. Isso é, suas palavras as palavras criam os relacionamentos e as conexões precisam sempre ser doces. Então, Baba está dizendo que plenos de doçura. Isso é grandeza, porque no momento presente, as pessoas querem ver isso, a doçura. Na prática, na vida prática das pessoas. Geralmente, em relação, em direção a alguém, através das nossas palavras e tudo mais. As pessoas não ficam só impressionadas, ficam impressionadas temporariamente pelas palavras, mas elas querem ver a interação, a conversa, a conversação, a comunicação. Então, Baba está dizendo que as pessoas querem ver isso na vida prática. Eles se aproximam ao se impressionarem com o serviço feito através de suas palavras.
Mas depois eles veem a doçura, a grandeza, pensamentos, sentimentos elevados, eles veem isso no seu comportamento. Existem muitos líderes que, quando estão no público, em casa, eles observam como eles são em casa. Eles são ajudantes, como eles são com seus ajudantes, servidores, eles são doces ou não? Então, Baba diz, sentimentos, no seu comportamento, na sua face, de forma prática. Eles tomam inspiração para as suas transformações. De acordo com o tempo, todos nós, todos vocês, terão que fazer serviço através de sua face e através do seu comportamento. Nossa Dade Guzar era a médium de Baba. Então, quando Baba Sakar se tornou a Vyakti, então Dade Guzar foi escolhida para ser a médium. E Dade Guzar era muito, muito calma, muito pacífica e muito doce. Porque ela sabia que se você disser algo a alguém, a doçura é importante. Porque a sua grandeza é o resultado da sua doçura. E a grandeza é muito importante. Nós não somos como outros. E especialmente, cada um de nós tem um papel diferente a desempenhar. Um papel diferente para desempenhar. Quando desempenhamos partes ou papéis diferentes, então o que acontece? Eu tenho que me lembrar qual é a minha posição. Porque se eu mesma não estou consciente desse papel e outros vêm e dizem, ela é assim, assada, há expectativas de desempenhar aquele papel. E que eu não tinha essa consciência até um dia antes. Eu olhei os seus olhos e sentimentos. Estavam na direção de qual era o meu papel. Quem será o líder? Quem vai nos conduzir ou quem vai dar direções? Talvez eles confiassem. E isso vem da grandeza. Então, eu sempre olhei para Baba. Baba vai me guiar, Baba vai me ajudar. Mas também o meu dharma pessoal, isso é muito importante. Então, se eu mantenho o meu dharma de respeitar os outros, porque há muitas e muitas coisas, eu tenho observado, claro, a idade da confluência e de liderança, na idade de ouro é diferente, na idade de ferro é completamente diferente. O presidente
terá suporte, ele terá segurança. Qualquer assunto que apareça, eles lidarão com isso e não o presidente. Então, o presidente tem que manter o seu papel, permanecer com o seu papel. O presidente não agirá ou responderá a uma quebra de segurança. Ele vai manter o seu papel, a sua grandeza. E o pessoal da segurança que vai cuidar disso, mas isso tem que vir de dentro, da maneira como somos. Então, é a mesma coisa cada um de nós. Temos que nos lembrar a nós mesmos qual é o meu papel, como eu estou desempenhando esse papel. Às vezes pego um outro papel e aquilo não encaixa em mim. É consciência interna e o seu estágio definitivamente estarão de acordo. Eu penso que cada um de nós temos que nos tornar conscientes, isso é importante. Então, lembrem-se de 3 palavras: doçura, grandeza e sentimentos elevados. Sentimentos elevados são muito importantes. Tenho certeza que cada um de vocês, se vivem na família ou no centro, lembrar-se de como a doçura é grandeza e de como a grandeza é sentimentos elevados. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Honestidade, limpeza, pureza, inocência, verdade gozar, instrumento de Deus, humilde e constante, uma golpe verdadeira. Sempre alegre, um tutor completo, compromissado, sábio verdadeiro, a mão direita de Deus, compartilhar dos ancestrais, palavras de sabedoria. Vamos ver. Uma irmã recebeu algumas perguntas e ele gostaria de respondê-las. Dadi teve uma aula essa manhã sobre luxúria e raiva para superar os vícios. Então, algumas pessoas perguntaram como conquistar a luxúria e a raiva. É o irmão Jagadish que vai responder. Enquanto alguns perguntaram se isso é natural. E por que então se tem a necessidade de conquistar? Mesmo no cristianismo, eles têm se tornado liberais para as freiras e pais em relação ao celibato. Porque vocês enfatizam isso nessa organização. Natural e natural. Existem 2 significados. Um é a nossa real natureza e o outro é a adquirida.
na companhia em que vivemos, na atmosfera em que vivemos, na ação que nós desempenhamos repetidamente, e aquilo se torna nosso hábito. Algumas pessoas são teimosas por natureza, e teimosia não é uma natureza natural ou natureza real. Natureza real é flexibilidade. O que é real faz isso, porque você tem que insistir. A raiva não é natural. Uma pequena criança observa na sua casa de que a mãe prepara o alimento um pouco mais tarde hoje. E o que o pai disse a ela, que ela estava atrasada preparando o alimento. Trabalhamos o dia todo, as alimentações não estão prontas a tempo e a criança observa tudo isso enquanto ele fica bravo. Então, no próximo dia, a mãe prepara na hora certa. Então, ele pensa que se você age assim, ele faz a mesma coisa. Por que você não me dá comida? Então, ele aprendeu a ficar bravo num ambiente errado, em casa. A raiva não é a nossa natureza natural. Se alguém perde a paciência, perde o equilíbrio da mente, você chama isso de natural. Sob a influência da raiva, uma pessoa está cega. As pessoas quebram coisas, falam coisas irrelevantes. Então, quando as pessoas falam que a luxúria, a raiva, a ganância, apego são naturais e que o mundo não pode não tê-los, o resultado disso é a idade de ferro. Quando éramos pequenos, ouvimos os nossos mais velhos. Alguém dizia que é uma família, é uma pessoa de família e que não pegaria um dinheiro que não seria certo. E naqueles dias prevalecia que se você recebe o dinheiro desonestamente, isso não seria correto. Vamos dizer que você ganhe 1 lakh de rúpias em um ano e 50.000 ganhou honestamente, os outros 50 um dinheiro preto por baixo da mesa. Quando perguntam qual é o salário deles, diria que esse é o salário e que o restante vem por baixo da mesa, baixo do pano, que se diz, não é? Quando a história é ensinada, eles dizem Alexandre o Grande, ele invadiu tantos países, deixou seu próprio país e fez guerras e era chamado de Alexandre o Grande. E o mundo chama essas pessoas de muito corajosos. Que alguém que mata alguém é muito corajoso. Então nós demos bons títulos aos vícios também. Então eu estava dizendo que os mais velhos não aceitariam dinheiro. Hoje em dia vemos pessoas que têm argumentos de forma diferente. Temos filhos, temos crianças, como podemos sustentá-los sem um salário fixo? Temos que prover uma educação superior. और विदेश रिटर्न का इनको लेबल नहीं लगा होगा तो ये हम कैसे इनका डिस्पोजल करेंगे आप इस बात Fazendo tudo o que se deseja fazer, né? Costumávamos dizer que temos família e filhos. Agora é o reverso.
Então, isso é chamado de mudança do mundo, कहते हैं भाई जो सतयुग da था Satyuga उसमें para व्यक्ति Kali कहता था Yuga. एक ही बात को जो Na आज भी Idade de कहता Ouro, है, uma लेकिन pessoa वो costumava बदल गया है। perguntar: posso pegar पहले कहता isso? था कि Ele साहब diria: क्या बात है, eu किसी ने tenho कहा मैं ये direito ले sobre सकता हूँ, isso. तो कहता है क्या बात है, आपका तो आपका Então, है ही, você मेरा भी pode. आपका है, क्यों नहीं, आप और हम कोई अलग थोड़ी है, तो भाई Nós आपका não आपका estamos है, मेरा भी separados. आपका है, इसका नाम है O सतयुग। que pertence a भाई mim उदार pertence a você. जनरेसिटी, As pessoas são भेदभाव नहीं है, generosas. Essa é chamada सब एक है, a Idade de Ouro. ले जाओ इसको, कोई बात नहीं। As pessoas eram तो generosas e त्रेता युग não का ये लक्षण था, que não haviam और द्वापर diferenças. युग में कहते हैं उन्होंने कहा भाई देखो लेट अस Essas बी eram as पेसिफिक, मैं características da Idade de Ouro e तुम्हारी Prata, चीज तुम्हारी है, मैं da आपकी हूँ, Idade do कि Cobre मैं ऐसा e do बेईमान नहीं हूँ Ferro. कि तुम्हारी चीज खाऊंगा, Não deu para ler o मैं बिल्कुल restante. इंसाफ पसंद व्यक्ति हूँ, आपकी चीज आपकी है, मेरी चीज मेरी है, मेरी को आप हाथ मत लगाओ, Eu não sou आपकी मैंने हाथ aquele लगा। वो जो desonesto पहले que था ना कि usaria मेरी भी आपकी suas है, वो तो खत्म coisas हो गया, pertencem a लेकिन इतना vocês e कम से as कम फिर minhas भी a था mim. कि मेरी मेरी है, Você आपकी não toca आपकी minhas coisas. है। और जब कलयुग आया तो कहता है मेरी तो मेरी है ही, आपकी भी मेरी है, ये फर्क पड़ गया, इसी का नाम लोभ है। E na Idade do Ferro se diz que as minhas coisas são minhas e as suas também são ये भी minhas. इतना तो है Essa é a कि भाई आप diferença. बड़े पेट भर खाओ, कोई E दिक्कत isso é नहीं, chamado इतना मिला है कुदरत ganância. की O तरफ que से, mais? लेकिन आप हर्षद मेहता की तरह से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, दूसरों को लूट खसूट के इतने करोड़ करोगे, Você come o que você tem, mas se você कितने ganha लोगों को लोग milhões खून de पसीना rupias, o जो que que कमाते você हैं बेचारे faz? गर्मी के मौसम में पत्थर कूटते हैं, Tem उनको क्या tantos que मिलता है, estão घर में माँ बेचती है अपनी दवाई के पैसे, trabalhando duro, किसी no अच्छे डॉक्टर को वो calor, अपने मरीज को दिखा नहीं suando, सकते, quebrando एजुकेशन pedras कभी e não उनको tem होती नहीं, dinheiro. कभी उन्होंने दुनिया का सुख देखा नहीं, सूखी रोटी के टुक्कर खाते हैं, फिर भी Eles खुशी nunca से प्रभु viram a की गोद ला के felicidade सोते do हैं, mundo, और एक तरफ वो लोग हैं comem जो roti दूसरों की लूट seco खसूट करते हैं, तो आप e समझते हैं कि ainda लोभ tem नेचुरल है, uma boa noite de अगर हमारे sono. साथ ऐसा कोई व्यवहार करे तो हम समझेंगे नेचुरल है, कितने बंधुआ मजदूर लोगों ने बॉन्डेड लेबर रखे हुए हैं, E o वो que बेचारे कर्ज acontece? लेते Você हैं, घर pensa que में é बीमार natural पड़ा है quando कोई alguém कर्ज ले se लेते हैं, comporta assim वो सारी conosco. उम्र कर्ज चुका ही नहीं सकते और वो वहां से जा ही नहीं सकते, Tantos भाग que नहीं सकते, estão em आप उनको débito, जितने डेली वेजेस दो उतने ही देते रहो, ये क्या है, eles não ये conseguem इंसानी pagar नहीं seus करना है। débitos. तो इंसान इंसानियत से गिर जाता है जब ये काम क्रोध लो, ये कितने केसेस हैं, सुप्रीम E o कोर्ट, que हाई você कोर्ट, chama डिस्ट्रिक्ट isso de कोर्ट, जितनी humanidade? भी कोर्ट्स हैं, आप किसी केस का नाम देख लो, रेप, व्हाट इज रेप, Os seres humanos caíram da जितने भी humanidade. नारियों के केसेस आते हैं कई कई नामों से, ईव टीजिंग वगैरह वगैरह, Quantos ये casos, काम के कारण है, काम विकार हैं ये सब, और ये मर्डर करना मारना tantas mulheres ये vêm à करना ये क्रोध corte के हैं, por causa और ये do vício लूटना da डाका luxúria. डालना चोरी करना मिलावट करना रिश्वत लेना ये लोभ के हैं, धार्मिक भाषा में उनको काम क्रोध लोभ वो अहंकार कहा गया है, Adulteração, और roubar, वकीलों की tudo isso é भाषा में जो इंडियन ganância. पिनल कोड बना हुआ है, जो कोर्ट Na में linguagem केसेस होते हैं, espiritual उसके é नाम उन्होंने अलग रखा luxúria, हुआ है, raiva, भाई ये ganância. मर्डर इसको कह दिया, ये मर्डर करता है, मर्डर बिना क्रोध के थोड़ी करेगा, क्रोध Mas करेगा, na linguagem घृणा legal करेगा, eles बदला की recebem भावना outros आएगी, nomes. उसको धार्मिक व्यक्ति Ele कह रहा है कि ficará क्रोध मत bravo, करो, odioso दुश्मनी मत निकालो, घृणा e मत terá o करो, प्यार से sentimento रहो, de भाईचारे से रहो, vingança. जियो और जीने दो, इसको इंसानियत कहते हैं। और Religiosamente अगर se कोई कहे diz काम क्रोध viva लोभ मोह अहंकार ये नेचुरल है, harmoniosamente. तो दुनिया Viva e की हालत deixe क्या होगी, viver. पहले ही Isso é डार्विन ने कह chamado दिया कि इंसान के humanidade. पूर्वज बंदर थे और इंसान ने बंदर बनना शुरू कर Darwin दिया, disse que वो os सर्वाइवल ऑफ द macacos eram os फिटेस्ट, ancestrais dos seres humanos. Eu me despeço aqui. Om Shanti Avakta Om Parivar. Shanti. Boa So noite. tomorrow is Friday and